Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Spectre, um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Zenoff e eu sou host e administrador do podcast. E hoje um episódio mais que especial para as mães, um episódio do Dia das Mães, no qual a gente vai continuar, na verdade, a conversa da semana passada com a nossa convidada Maria Lina, que além de ser mãe, é autista e mãe de autista. Então ela tem bastante experiência a agregar em relação tanto à maternidade quanto ao autismo. Esperamos que vocês gostem, que vocês compartilhem, sigam nossas redes sociais, que estão sempre elencadas na descrição. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Bom episódio para vocês. Eu queria que você, se você puder falar, e se você quiser falar diferente, liberdade total, falasse uma coisa bem clichê aqui. Os principais desafios de ser autista e mãe. Tem desafio algum? Você já também, se as pessoas te julgam por isso, falam, louca, mulher louca, é autista e ainda tem filho? Porque eu já vi gente falando essas coisas. Essas já me falaram, se um dia eu penso em ter filho porque eu sou autista, porque eu vou estar colocando mais autista no mundo, umas coisas assim. Se você já ouviu e como você lida com isso? Então, eu acho que é um pouco diferente. Por quê, Rafa? Já virou Rafa, tá? Já ficou claro, íntimo. Sem problema. Então, Rafa, eu acho que é um pouco diferente, porque no meu caso, eu me descobri autista depois de já ser mãe de duas crianças. Uhum. Então, eu acho que do meu caso é meio que o contrário, sabe? As pessoas, elas não vêm me questionar, por exemplo, de mas você é doida? Você vai querer ter filho sendo que você já é autista? No meu caso acontece o contrário. Mas você é doida? É claro que você não é autista. Porque se o autista, você está dizendo que o autista não vai ter filhos, e eu já tenho os filhos, então vamos invalidar o diagnóstico de autista. Entendeu? Fica mais fácil. Você não tem filhos ainda, então, Rafa, não tenha filhos. Certo? Você é autista, não tenha filhos. No meu caso, que já tive filhos, mãe, a Maria é autista. O que mais acontece comigo é a invalidação do meu diagnóstico. Todo mundo fala. Eu já ouvi o que você... Olha, se eu quis ser autista porque meu filho é autista, quanto eu paguei para que eu pudesse ser autista? Mas por que eu quis tanto ser autista? Como que eu convenci o médico de que eu era autista? Eu posso ser tudo menos autista. Olha, mas do que você... Se você é autista, então todo mundo é. Uhum. Eu também sou meio autista. Eu sou meio autista. Todo mundo tem um pouquinho de autismo. Nossa, essa semana passada eu também estava um pouco autista. Mas o que mais pega é do tipo, você é autista? Pelo amor de Deus, sabe assim? Você vê o adesivo no carro, né, do autismo e a credencial de estacionamento que eu tenho para levar meu filho nos lugares, olha e fala assim, mas você falou que é autista só para você ter desconto no carro, desconto em PVA, não sei o que, entendeu? Uhum. É mais ou menos por aí, é bem assim, né? O do João, o pessoal não questiona muito, porque o João, agora já estão começando a questionar, tá? Porque o João, como ele tá fazendo uma série de terapias, e tá fazendo acompanhamento de muitas horas por semana, e ele tá crescendo, e tem uma mãe tagarela que tá ali o tempo todo, e sabe, e querendo ou não, eu tenho uma certa experiência para lidar com ele em casa, então o treinamento é intensivo, que aqui é 24 horas, né? Então, assim, o João, e pela parte genética e hereditária, quer dizer, o autismo dele, muito provavelmente seja o mesmo nível, grau que eu tenho, só para deixar claro aqui que eu não estou dizendo que os autistas que são moderados e severos têm a ver com o fato da mãe não treinar, tá? É só para deixar claro isso aí. Então, assim, o João, ele já está
se parecendo muito com uma criança neurotípica. Assim como eu externamente também pareço. Ele já está mascarando muito bem o autismo, assim como eu também mascaro. Então as pessoas já estão começando a questionar ele, assim como me questionam. Então eu acho que essa parte de você me invalidar, tipo, você não deveria ter filhos e tal, não ocorreu porque o meu diagnóstico foi tardio, né? Mas eles questionam demais o meu diagnóstico. Isso é muito, muito, muito frequente. Foi bem frequente. E você é uma pessoa abertamente autista, né? Você não esconde pra ninguém, como que você lida com isso? Não, por mim, eu colocava no outdoor. Primeiro para mandar todo mundo a M, para não falar palavrões, um negócio chique que eu tô gravando, né? Eu mandaria todo mundo a M, todo mundo que me julgou lá no passado. Começando por aquele supervisor do colégio, né? Que eu disse para vocês que me deu uma suspensão. A costinha, entre aspas. Mandar a costinha para aquele lugar, né? Aquele lugarzinho dela. Guardar no potinho do ranço, né? Enfim, eu tenho vontade de verdade de gritar. Gente, eu não era ruim, eu não era um ET, porque eu ia até perguntar isso para vocês. Olha eu entrevistando vocês, era o contrário, né? Era para vocês me entrevistarem. É uma conversa. Gente, de verdade, quando eu falo palestra, em live, o pessoal ri. Eu acho que eles não acreditam. E agora que eu tô falando com autistas, eu vou perguntar para vocês porque é real, não é mentira. Vocês chegaram a pensar alguma vez que vocês realmente não eram do planeta, mas já. Assim, de verdade? Várias vezes. Já, né? Já. Tipo, que era alguma experiência, que tipo, tinha vindo, ou que tinha vindo infiltrado, ou que tinham sido lançados alguns só aqui para sei lá, ou que Deus tinha mandado só alguns para fazer algum tipo de coisa, alguma missão, sabe assim, mas que não eram seres iguais aos outros seres. Ou o oposto também, que todo mundo tinha sido colocado na minha vida para meio que me testar, sabe? Como se eu estivesse passando por um teste e eu fosse a única pessoa com consciência. Hã? Tipo um Big Brother, um reality show assim? Tipo isso, eu já pensei isso já. Que era o oposto, todo mundo era programado pra agir de uma determinada forma e só eu que não era daquele jeito, sabe? Coisa de doido, mas eu já pensei, eu entendo exatamente o que você tá falando. Então, porque de verdade, eu já pensei assim que eu era um de outro planeta, e que talvez daí viria meu medo de ET, porque eu sempre tive muito medo de ET, e aí que talvez o meu inconsciente soubesse que os ETs eram meus antecessores, enfim. Porque, então, quando veio esse diagnóstico de autismo, putz, eu rasguei todas essas ideias malucas aí e falei, não é nada disso, cara, eu só sou autista. E outra, eu tenho uma coisa que vocês não têm filhos, né? Então, vocês ainda não vão conseguir mensurar o que eu vou dizer agora. Esse aqui vai passar no Dia das Mães, né? Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando eu recebi o meu diagnóstico, eu tive uma sensação de alívio, de felicidade muito grande. Para mim foi o dia mais feliz da minha vida, assim, um dos. Talvez não o mais, mas um dos. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque eu tirei esse piano, esse peso das minhas costas, né? Eu senti esse alívio por eu estar... eu sou daqui, eu sou terráquea, eu sou... E principalmente, existem outras pessoas diferentes como eu. Eu posso encontrar outros autistas por aí, entendeu? Conversar... E vão ser pessoas que vão entender o que eu estou sentindo, o que eu estou falando, né? Vão entender a minha língua. Ok.
E a segunda coisa, e que talvez fosse tão importante quanto essa, da minha vida inteira passada limpo, foi o fato de entender o que meu filho tem. Porque até então eu tinha teorias. Até então eu tinha 3 meses de diagnóstico, 4 meses de diagnóstico do meu filho, horas e horas e horas de estudo, mas eu não tinha nada na minha mão palpável, eu não tinha um adulto na minha frente. Eu tinha o que o médico falava, que meu filho ia se transformar, eu tinha o que eu queria que meu filho se transformasse, mas eu não tinha um exemplo, uma referência, nada. A partir do momento que eu tive o meu diagnóstico, eu falei, putz, quando eu falo isso, o pessoal dá risada, porque lá nas palestras eu falo assim, ó, eu falo, putz, se tem terapia eu tô assim, com terapia, meu filho vai ficar melhor que eu. Então, assim, na pior das hipóteses, ele vai ficar igual a mim. Então, assim, não é tão ruim assim, sabe? Não é o bicho de 7 cabeças que eu achei que era. Não é aquela desgraceira que eu tava pensando. Não é aquele negócio horroroso que até então eu pensei que era. Então, eu senti um alívio duplo por mim e pelo meu filho. E uma alegria desse tamanho, a gente quer pôr no outdoor, no jornal, não. Uhum. E como muitas mães, que estão inclusive ouvindo a gente agora, enfim, não tem essa alegria, né, que eu senti, não tem essa coisa palpável, só tem o diagnóstico do filho, mas não são autistas, ou não tem ninguém na família adulto que é autista. O que eu pensei? Eu falei, gente, eu preciso começar a falar e mostrar que eu sou autista e que eu tô aqui, para que essas mães me vejam, toquem em mim e sintam a referência, para que elas tenham um pouco dessa alegria que eu tive também. Então foi aí que eu quis começar a sair gritando pro mundo que eu era autista. Que legal. Eu me identifico um pouco com você, não do mesmo jeito, né? Mas eu entendo também. Então, eu nunca me senti assim. Eu nunca me senti assim de questão de ET, mas eu não digo que eu tenho medo exatamente, porque eu não tenho medo. Mas eu acredito que isso é simplesmente outros nomes ou outras representações para os fenômenos que os medievais chamavam de fenômenos demoníacos, fenômenos malignos, que mudaram de nome. Então, assim, eu não tenho medo. Se vier para cima de mim, como já veio, eu vou expulsar em nome de Jesus e fim de papo. Então, assim, medo eu não tenho, porque eu não tenho. Mas, assim, eu também não tenho fascínio, também não tenho interesse, nem nada. E nunca pensei que tem nada do tipo, não. Eu pensei que é uma coisa boa, entendeu? Então, assim, nisso, você tem toda a razão, meio assim, de temer, de saber que não é coisa boa, de querer distância. Eu não acho que eles podem ser gente boa. Gente não, né? Porque eles não são gente. Você quer trazer alguma coisa antes de continuar? Você quer trazer algum relato relacionando a maternidade e o autismo que você acha que... Você conhece outras mães, né? Eu imagino, que não são autistas. E mães de autistas que não são autistas. Você vê uma diferença na forma como as mães não autistas criam os filhos? Ou você acha que é mais ou menos a mesma coisa? Eu acho que não, né? Mas não sei. Na forma de... Assim, eu conheço muitas mães de autistas, até porque eu tenho, acho que uns 4 ou 5 grupos de WhatsApp de mães autistas. Conheço muitas mães autistas e foi a partir do meu diagnóstico, né? Quando o meu filho estava diagnosticado e eu não, eu participava de um grupo só. E aí depois disso eu comecei a querer falar. Então, assim, eu fui convidada pela Mari, né, a fazer uma palestra em Rolândia. Aí dessa palestra em Rolândia as mães assistiram e já me convidaram para administrar grupos. E aí
cria Instagram, faz live, faz não sei o quê, dá entrevista, vai não sei onde para falar. Porque o que acontece? Eu não sei, no modo de criação dos filhos, eu acho que todas nós, a gente tenta acertar da melhor forma. O modo de criar os filhos varia muito de mãe para mãe, independente de ser autista, de não ser autista. A mãe é sempre uma diferente da outra, e a única coisa que tem em comum é que todas vão dar o melhor e tentar acertar da melhor forma possível, tá? Tem uma que acha que pôr de castigo resolve, tem uma que acha que dar presente que resolve, tem outra que acha que não premiando que resolve, enfim. Tirar glúten, tem um monte de coisa por aí, né? Sim, tem uma que faz dieta, tem outra que faz não sei o quê. Cada uma faz de um jeito. E eu agora, Maria, falando do fundo do meu coração, eu acho que cada mãe sabe a melhor forma de fazer. Agora, existem algumas coisas em que eu tento ajudar essas mães neurotípicas com relação aos seus filhos autistas. Por exemplo, essa semana mesmo, depois de muito essas mães me pedirem ajuda, porque muitas delas têm dificuldade para cortar as unhas dos seus filhos autistas. Nossa, é horrível. Então, todas, porque é difícil cortar. E eu também tive essa dificuldade. É difícil cortar unha de filho autista. Eu sei, eu tenho um filho autista em casa. Só que pelo fato, pela vantagem de eu ser autista, eu não sei, que é difícil falar isso, mas eu acho que eu consigo entender melhor o meu filho do que uma mãe que é neurotípica. Tá? É que é difícil afirmar isso, porque dá a impressão que eu estou me achando a última bolacha do pacote. Mas eu tenho a impressão de que eu consigo entender, até pelo relacionamento que a gente tem em casa. Porque eu vejo, às vezes, o meu marido tentando de um jeito, eu falo, amor, tenta do outro jeito que vai dar certo. Ele tenta do outro jeito e dá certo. Então, assim, né? Eu acho que eu tenho uma intuição ali, porque eu me coloco no lugar, enfim, e acaba dando certo. Então, eu acabei conseguindo desenvolver algumas técnicas com o meu filho para corte de unha dele, que tem funcionado. E hoje eu corto as unhas do meu filho sem ter nenhum tipo de problema. Então, o que eu fiz? Eu peguei, fui e gravei um vídeo de 15 minutos ensinando 4 técnicas que eu utilizo para que as mães... Tutorial. Tipo um tutorial, entendeu? Olha, mãe, primeira técnica, são 4 técnicas, era do convencimento, aí depois você vai, né? Mas eu explico passo a passo, quem quiser vai lá no meu Instagram que vai ter o vídeo lá. Primeiro é a técnica do convencimento, deixa eu ver se eu lembro na ordem que eu coloquei. Depois é a técnica de sensibilização dos dedos, depois você vai usar a técnica do poder de ação, você passa para a criança autista o poder de ação, porque no meu entendimento, o grande problema das mães cortarem as unhas dos filhos é que eles não têm o controle do que está acontecendo ali. Além da sensibilidade, vocês são autistas, sabem me dizer, eu ensinei uma técnica que tira a sensibilidade ali daquele dedo que faz uma cosquinha lascada mexendo no pé, ainda passa o poder de ação para a criança. Vira uma brincadeira de 1, 2, 3 e já. E a mãe só corta a unha na hora que a criança dá o poder, sabe? Passa o comando e fala já. Que é o que eu faço com o meu filho e tem funcionado. E a quarta técnica, que seria a do reforço. Enfim, das palminhas, do comemorar, do ficar feliz porque conseguiu fazer, enfim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu pensei, eu fiz em mim, eu usei a minha experiência de vida, eu desenvolvi algumas coisas, eu utilizei no meu filho, funcionou? Eu compartilho essa experiência com as outras mães. Algumas mães viram para mim, por exemplo, e falam assim, lá no grupo: ai, Maria, o que você acha que eu devo fazer? Porque eu tô colocando remédio de pirona no suco de laranja e não tá funcionando, porque meu filho tá jogando fora, eu já joguei 4 mamadeira fora. Eu falei, filha,
muda isso agora, porque senão, além de não dar o remédio, tua criança vai parar de beber suco de laranja, porque vai achar que suco de laranja é ruim. Tá errado, não faça isso, pelo amor de Deus, não é assim. A criança vai perceber. Gente, tem uma coisa que a gente percebe, é gosto das coisas. E aí a gente pega e fica trocando essas figurinhas, sabe? Então, não é questão de criar diferente ou criar igual os filhos, mas eu acho legal que elas vêm assim e falam, mas elas falam pra mim, mas não do jeito que eu crio o João. Elas perguntam pra mim como se eu fosse criança, sabe assim? Então é uma troca muito legal de experiência que a gente tem, e eu gosto bastante de ajudar. Legal. Maria. Oi. Eu tenho 30 anos e até hoje, para minha mãe cortar a minha unha, é a Terceira Guerra Mundial. Assim, eu deixo crescer o máximo. Eu acho que eu deixo uns 4, 5 meses sem cortar. E assim, só corta, tipo, quando a meia tá furando, não tá cabendo no sapato. A da mão tem 3 anos que, com um certo aparelho de um tamanho específico, de um jeito específico, o meu padrasto conseguiu arrumar e conseguiu ensinar eu mesma a cortar a da mão. Mas a do pé, nossa, é conflito anunciado. Quase que tem que planejar com 1 mês de antecedência. Mas o do pé é muito terrível mesmo, né? Eu conto lá no vídeo que eu ia muito em salão fazer o pé, tudo mais. E, gente, era terrível, porque eu ia e eu esticava o pé assim para fazer, e a minha manicure, eu fiquei mais de 15 anos com a mesma manicure. Aí agora ela parou de trabalhar, porque ela ganhou o 3º filho, e eu parei de também fazer o pé, porque eu não vou fazer com outro. Aí eu pegava e esticava o pé assim para ela fazer, e ela já sabia que tinha que tomar cuidado, porque do nada eu puxo o pé. Então eu esticava, aí ela começava, eu puxava o pé. Aí ela, sossega o pé. Aí ela segurava firme o pé. Aí eu ia lá e ela ia fazendo o pé. E do nada eu puxava o pé de novo. Aí eu esticava, aí ela ia fazendo. Lixar não podia, tirar cantinho nem pensar. Era cheia de coisa. E na hora que precisava fazer uma coisa, por exemplo, lixar as unhas do pé, ou fazer alguma coisa diferente, eu fazia um escândalo no salão e ficava todo mundo olhando. Eu nunca fiz unha na vida e nem tenho vontade. Então, mas eu ia porque eu achava muito do chique o negócio de fazer unha no salão. Eu ficava me achando a rainha da Inglaterra lá no salão. Só que daí eu, sem noção, né, ia às vezes de saia, de vestido, de não sei o quê, e aí levantava a perna, gritava, porque o negócio tava fazendo cosquinha, tava ruim. Ai, gente, só passava vergonha. E cheio de mulher chique da cidade no salão, e eu gritando, ai! Ai. Ó, tem uma coisa que talvez vocês possam me ajudar. Agora eu não sei se ela vai conseguir me ajudar, porque ela falou que gostou do diagnóstico lá com 30 anos. Com quantos anos que você teve o diagnóstico mesmo? Eu tive com 26, 30 eu tenho hoje. Ah, tá, você teve com 26, né? Ô, Rafa, você gostou do teu diagnóstico tardio? Você não falou se você gostou. Olha, eu preferia antes, mas melhor que nunca ter tido nada, né? Não. Assim, eu sempre soube, igual você falou, que eu era diferente, que tinha alguma coisa, eu sentia que tinha alguma coisa de errada comigo, e o que me impediu, eu acho, de ter o diagnóstico antes, e eu já falei isso em alguns episódios, é quando eu fui testado, fiz uma série de testes e entrei para um programa do governo de altas habilidades / superdotação. Então, muitas das características que eu tinha eram meio que atribuídas a isso, né? Eu imaginava que minha dificuldade de socialização, meus jeitos, meus hiperfocos, que eu nem sabia o que era ainda, eram decorrentes das altas habilidades. Só que com o tempo eu acabei descobrindo que não, que eu via as outras crianças, os outros adolescentes com altas habilidades e mesmo assim ainda estavam muito distante, sabe? Eu era muito diferente, destoava ainda, mas eu não procurei imediatamente, não fui atrás tão cedo.
por mais que já tivesse suspeitas desde a infância, que uma professora do maternal chegou a falar com a minha mãe, falando que eu era autista e tinha que ir para pai. Daí, basicamente, eu só fui ter o diagnóstico depois que eu entrei em depressão e eu sentia que tinha algo de errado comigo, que eu não era normal, tal. Eu sempre estava questionando isso, até que cheguei ao diagnóstico, mas eu gostaria de ter tido o diagnóstico antes. Mas ao mesmo tempo eu não sei como eu seria hoje, porque eu acho que eu seria uma pessoa totalmente diferente. Talvez até um pouco mais fraca em algumas coisas, ou talvez não. É totalmente impossível de ter certeza, né? Mas do jeito que tá bom. Pelo menos eu sei hoje, né? Acho que é um negócio esquisito, né? Porque assim, eu confio muito em Deus. E eu sei que Deus escreve certo por linhas tortas e que se as coisas aconteceram dessa forma, é porque é assim que elas tinham que ser. Então eu sei que tá tudo certo e que não cai uma folha da árvore sem que tenha a permissão de Deus. Então, assim, eu sei que era desse jeito. Eu sei que era assim que tinha que ser e eu sei que tá tudo ok, tá? Então, quando vem essa pergunta, e você gostaria, né? Eu gostaria, mas nem tudo que eu quero é o melhor para mim, porque nós somos crianças e Deus é o Pai. Então, assim, às vezes a criança quer o pirulito antes da janta, mas não quer dizer que é o melhor para ela. Eu não sei se o melhor para mim seria ter tido o diagnóstico lá atrás, porque eu não seria tão forte quanto eu sou hoje. Mas se eu queria, eu acho que talvez sim, porque eu teria sofrido menos, né? Porque, gente, foi realmente muito complicado e difícil. E aí eu vi você falando desse negócio da infância aí, de superdotação, tal, não sei o quê. E, gente, lá quando eu era criancinha, eu acho que eu devia ter uns 5 anos, por aí, um médico falou para os meus pais que eu era hiperativa. Aí depois disso, morreu o assunto, ninguém falou mais nada, ficou por isso. Nunca tomei nada e ficou por isso. Aí quando foi... Aí eu passei a minha infância inteira e adolescência sendo um crânio, mas era muito inteligente. Enquanto as criancinhas, minha mãe sempre contava, e meu pai, que enquanto as criancinhas na primeira série estavam lendo que B mais A fazia B, eu fazia cruzadinha, procurava a palavra em dicionário. A diretora da escola na época chegava, tipo, visita do prefeito, secretário de educação. Ela ia lá me buscar na turma para mostrar a qualidade de ensino da escola, sabe? Assim, é verdade, eu me lembro de uns homens na minha frente que eu nunca tinha visto na escola e ela me demonstrando, aqueles caras, tipo, ai, olha aqui, olha não sei o que, a nossa aluna, não sei o que, quem que são esses homens? Eu nunca vi na vida. Eu lembro de uns caras assim. E acho que a diretora até já morreu. Enfim. E depois disso eu fui, cresci, passei vestibular, fiz o EL e tudo mais, e sempre muito inteligente, sempre muito não sei o quê, papapá. Então, mas nunca ninguém desconfiou de nada. Mas, nossa, meus relacionamentos, misericórdia. Gente, e o negócio de beijo a primeira vez? Eu não sei pra vocês. Gente, que horror que foi pra mim. Que horror. Meu primeiro beijo eu tinha 16 anos já, que na minha época, era um atraso. Já começava que eu era uma atrasada. Então, todas as minhas amigas da turma já tinham beijado, todo mundo já pegava todo mundo, já tinha namorado há 2 anos, 3 anos. Eu nunca tinha ficado com ninguém, beijado ninguém, sabe? E eu tinha acabado de entrar naquela escola nova lá, no colégio. E aí eu inventei que já tinha ficado com um cara que não existia. Ai, que mico. Aí eu fingi que fiquei com um cara que não existia. E já tinha beijado o cara uma vez e era mentira. Tudo pra estar dentro de uma rodinha, né? E nunca existiu aquele cara. Nossa, eu me sentia tão deslocada, tão horrível. Aí teve um dia que eu me forcei. Eu falei, quer saber? Tinha um cara lá que queria ficar comigo numa dessas festinhas que a gente foi. Chamava Cinema Café o lugar. E eu fui ficar, e o cara veio, e eu falei, vai.
sabe quando você vai no embalo, assim, ai, vai, vou ficar, vem. Aí o cara pegou e me beijou. Gente, imagina eu com uma pessoa desconhecida que eu nunca vi na vida encostando na minha boca, me beijando. Eu tinha 16 anos, no meio de uma balada que eu já tava com o sensorial tudo virando da avesso. E o cara pega e vem e me dá um beijo na boca. Eu me lembro até hoje do trauma que foi aquilo na minha vida. Eu falava assim, eu empurrei o cara, eu falei, para. Ai, meu Deus, para por quê? Ai, eu não, para, tá todo mundo olhando. Tipo, do nada, sabe? Então, você imagina, meu primeiro beijo foi assim, depois disso eu demorei um tempão para engatar relacionamento, aí eu tive um namorado de 6 anos, esse foi meu primeiro namoro mesmo, demorou 6 anos, fiquei 6 anos com ele, aí depois eu tive um outro namorico aqui de 4 anos, depois um outro de 2 anos, e por fim veio meu marido. Daí, graças a Deus, já estamos casados, com 2 filhos, vivendo muito bem, obrigada. Mas eu queria falar que eu tive dificuldade para começar, que eu tive dificuldade para me inserir, que eu me forçava a fazer as coisas, sabe? Aí nós voltamos naquilo lá. Será que se eu tivesse o diagnóstico... Será que se eu tivesse o diagnóstico naquela época, eu não teria me aceitado, talvez? Porque eu me sentia culpada, errada, podre. Por que todo mundo beija e não? Comentar sobre isso daí, porque, assim, eu lembro, né, que, assim, eu nunca fiquei com ninguém, eu já namorei. Mas por quê? Porque a Bíblia e a igreja ensina pra gente que a gente só pode namorar com intenção de casar. Ou seja, se você não quer casar, você não namora. Então, assim, com 12 anos eu não queria casar, com 13 anos eu não queria casar, com 15 anos eu não queria casar. Com 16 anos eu comecei a orar com um menino. Pra gente ver se quando a gente fosse maior de idade a gente ia casar, mas a gente não fez nada. Foi só isso. Aí deu 2 anos, a gente viu que não queria casar e terminou. Eu só fui, assim, pensar em casar mesmo, fazer assim, pronto. Agora eu quero casar. Eu só fui pensar em casar mesmo, só lá depois dos meus 25, depois dos meus 26. E foi aí que eu comecei a pensar, nossa, ia ser bacana achar alguém para dividir a vida, formar uma família. Aí sim que eu comecei a ter interesse de namorar. E aí sim, eu tive um namoro, mas foi um namoro tipo quase noivado mesmo. A gente vai começar a namorar, não vai ficar. A gente foi amigo durante muitos anos. Ele gostava de mim, eu comecei a gostar dele, eu apaixonei e tal. Aí assim, a gente vai namorar, a gente vai noivar, a gente vai casar, com a intenção de casar, não é brincar. Certo, por uma série de razões. Não deu certo, por questão de incompatibilidade de vida. Eu era de um jeito, ele era de outro, completamente diferente. Então, assim, mas eu tenho consciência tranquila, tipo assim, que eu não traio os meus valores, por quê? Eu só relacionei pra casar. E eu sei que isso é certo. E, assim, e as pessoas, elas sempre respeitaram isso. Porque hoje eu não sei, na época eu não sei como que era, hoje eu não sei muito bem como é que tá, mas tipo assim, mas as pessoas sempre, né, respeitaram os cristãos, sempre respeitaram de que assim, de que a gente é diferente. A gente realmente não é do mundo, ou seja, o mundo veste de um jeito, a gente veste de outro jeito, o mundo tem um padrão, a gente tem outro. Só que a questão é o seguinte, eu converti com 12 anos, mas eu não sabia disso. Eu não sabia. E mesmo assim eu sabia dos valores, né? Porque aquilo, né, dos valores escritos na consciência, essa coisa toda. E eu, assim, quando eu era adolescente, quando eu não sabia que eu era cristã, eu digo isso por quê?
Porque eu tenho certeza absoluta que se eu não fosse cristã, eu não teria essa força moral para resistir a essas coisas. Porque a nossa, né, natureza não quer isso, não. A natureza quer, enfim. Mas você sabe, eu lembro que, você sabe como que eu explicava para as minhas colegas de escola antes de eu descobrir que eu era cristã, que aí as pessoas não respeitavam? Porque quem era cristão respeitava. Ah lá, é crente, ela é católico, não fica, não brinca, tá. As pessoas respeitavam. Agora eu, como não me apresentava como nada, não sei o que e tal, não sabia, aí os adolescentes pegavam no pé. Nossa, mas você não fica e tal. Aí você sabe como que eu explicava? Eu dava aula de Revolução Industrial. Eu virava e falava assim, eu não fico porque é o seguinte, antes da Revolução Industrial, as coisas, elas eram feitas manualmente, tudo com capricho, tudo com cuidado, tudo de forma personalizada, de forma customizada. Com a Revolução Industrial, tinha mais gente para comprar, tinha mais gente querendo consumir, tinha que produzir mais coisa, tinha que produzir mais rápido. Então a produção passou a ser em série, passou a ser em fábrica. Aí, depois da Revolução Industrial, veio a era da corrida espacial. Aí precisou das coisas descartáveis, além de rápida, além de produtividade, além de rapidez, ainda precisavam ser coisas descartáveis, porque no espaço as pessoas não podiam ter coisas duráveis, e foi aí que começou com amarração instantânea, as coisas descartáveis. E eu reparo, olha só, que o mesmo padrão que foi seguido para as coisas está sendo seguido para as pessoas. Antes as pessoas eram amadas pelo que elas eram. Depois elas começaram a ser amadas pela utilidade. Agora são usadas como objetos para serem descartados. Mas as coisas a gente usa, as pessoas a gente ama. Eu sou especial. O relacionamento é uma época especial. Eu não estou preparada para um casamento. Então eu uso as coisas, mas eu quero amar as pessoas, assim como eu espero ser amada pelas pessoas. E assim, o povo ficava de cara, falando assim, nossa, professor explicava, eu não entendi, mas agora você explicando, eu não entendi tudo. Agora eu vou tirar 10 na prova. Obrigada pela aula, não sei o que. Incrível, sabe? Ai... Que bom que você explicou, porque eu não entendia nada. E agora que você explicou, ainda bem, eu não tenho prova, mas agora ficou bem mais fácil de entender todas as coisas mesmo. Você explica muito bem, viu? Não, eu gostei do jeito que você explicou, de verdade. De verdade. E eu não acho que você está errada no seu pensamento, não. Eu acho que você está certíssima no seu pensamento. Eu queria ter sido mais forte, eu teria sofrido muito menos se eu não tivesse me deixado levar por essa era dos descartáveis. Na igreja eles explicam assim, eles pegam tipo uma laranja, aí uma pessoa vai lá e chupa. Aí dá pra outra chupar. Ele falou assim, não vou chupar não, você já chupou, que nojo, vou chupar não. Pois é, então uma laranja, que é uma coisa, se o outro já chupou, se o outro já provou, você não quer. Então por que você não se valoriza? Você acha que vale mais menos do que uma laranja? Não, credo, não, vale mais que uma laranja. Pois é, mas você está se tratando como lixo. A igreja eles ensinam assim. Entendi. Que é muito mais forte do que a minha explicação. Entendi. Muito bem. Muito obrigado se você chegou até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, porque ele foi feito com muito carinho. Com o carinho de cada um dos nossos integrantes, pelas nossas mães em geral. E a luta da Maria Lina que ela relatou nesse episódio é a luta de muitas mães. E mães, basicamente, vocês são incríveis. Muito obrigado por tudo. Até mais, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.